Olá pessoal, vamos então ao nosso terceiro vídeo, na realidade, o nosso segundo vídeo de cadeias carbônicas, classificação das cadeias carbônicas. Nós sabemos que a química orgânica estuda os compostos do elemento químico chamado carbono. E esse carbono formam cadeias carbônicas, milhões delas, que podem ser nomeadas em cadeia abertas, que nós já explicamos, e agora vamos falar de cadeias fechadas. As cadeias fechadas são aquelas cadeias cíclicas, são aquelas cadeias que limitam o espaço, e elas são classificadas de dois grandes grupos, ou elas chamam aromáticas ou alicíclicas. Cuidado com esse termo alicíclica, né? Porque você pode confundir com acíclica. Acíclica quer dizer o quê? Aberta. Alicíclica é um tipo de cadeia fechada. Quando que uma cadeia é chamada fechada aromática ou fechada alicíclica? Aromática, moçada, é quando ela tem o anel benzênico. Isso que caracteriza o anel aromático, o anel benzênico. O que é o anel benzênico que caracteriza um composto aromático? Anel benzênico é uma estrutura formada por 6 carbonos, e cada carbono com a sua dupla. Isso é muito importante você saber. Cada carbono tem a sua dupla. Você vai aprender com o pessoal da química geral que esse carbono que tem uma dupla, ele tem hibridação sp2. Por isso que a estrutura do aromático é uma estrutura plana, certo? Então nós falamos que o aromático é estrutura plana, planar, porque a hibridação sp2 é trigonal plana. Isso aqui é o anel aromático. Olha só que coisa interessante. Se eu colocar os hidrogênios preenchendo a tetravalência do carbono, eu tenho benzeno. Esse é o mais simples composto aromático que você conhece, né? É o benzeno. Uma estrutura formada por 6 carbonos e por 6 hidrogênios. Agora, uma das coisas importantes, gente, não fale que para ser aromático tem que ter o benzeno. Isso é errado. O benzeno é o nome de um composto aromático. Para ser aromático tem que ter o anel benzênico. O Debs não entendia a diferença. Olha só, se eu tirar o hidrogênio aqui e colocar um OH, vira fenol. Deixou de ser benzeno, mas não deixou de ser aromático. Então, o que caracteriza o aromático não é o benzeno, é o anel. Então, não interessa o que você tem coisas presas para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda, a estrutura aromática permanece. Então, o que caracteriza o aromático é o benzeno. Mas você viu há pouco que nós falamos que os compostos orgânicos são milhões. E nós, então, desenhamos os compostos orgânicos em forma de bastão. A estrutura aromática vai cair na prova de vestibular desse jeito aqui, ó, com 6 carbonos e cada carbono com a sua dupla. Agora, é lógico que vocês também já perceberam, se eu pegar essa dupla, trazer para cá, essa dupla trazer para cá e essa dupla trazer para cá, não alterou nada. E são duplas chamadas duplas conjugadas. Então eu posso escrever a estrutura aromática de uma maneira assim, ó. Eu posso colocar as duplas nessas posições. Então vocês estão percebendo que essas duplas podem girar aí. E esse girar aí não altera absolutamente nada. Por isso que a maioria dos vestibulares traz os compostos aromáticos com esta bolinha aqui no meio, que representa nada mais, nada menos do que o movimento dessas duplas. E esta bolinha aí no meio, eu quero que você chama isso de núcleo de ressonância. É o núcleo de ressonância. É o núcleo de ressonância dos compostos aromáticos que vai dar aos compostos aromáticos uma alta estabilidade. Essa alta estabilidade significa o quê? Alta estabilidade significa que é um composto difícil de reagir, é um composto difícil de quebrar. Por isso são compostos acumulativos. E aí tem o grande problema dos aromáticos, eles são cancerígenos. Por isso, quando você olha, por exemplo, numa
bomba de gasolina um adesivo amarelo escrito cuidado com substâncias cancerígenas, o benzeno. O benzeno é uma substância hidrocarboneto que tem no petróleo, então aparece na gasolina, então nós temos que tomar muito cuidado com compostos aromáticos. Era muito comum, por exemplo, antigamente, né, você deixava o carro muito tempo no sol, e aí você fazia isso durante alguns dias, alguns meses, é lógico que desbotava o painel do carro, certo? Hoje, o que eles usam? Eles usam uma tinta de estabilidade alta, aromática, para pintar o painel. O carro pode ficar o tempo todo no sol, que não vai desbotar, mas tem um inconveniente. Os vapores aromáticos, por essa temperatura ser alta, ficam dentro do carro. Então aparece no manual, certo, uma orientação para o motorista ou para os participantes do carro, né? Que antes de ligar o ar-condicionado, abre a janela do carro quando ficou muito tempo no sol para sair esses vapores cancerígenos, que são vapores aromáticos. Então, os compostos aromáticos têm uma utilização muito importante na nossa vida, certo? E quanto mais aromático, mais estável é. Nós vamos ver isso nos remédios, nós vamos ver isso nas drogas, né? Compostos aromáticos, né? E esses compostos aromáticos são muito úteis para a nossa vida, apesar desse problema de ser acumulativo. Agora, o que vem a ser uma cadeia alicíclica? Cadeia alicíclica é toda cadeia fechada. Olha só, é toda cadeia fechada. Tem que ser fechada, tá? Sem o anel benzênico. Então, qualquer cadeia fechada sem o anel benzênico é uma cadeia alicíclica. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Essa cadeia que nós estamos vendo aqui é uma cadeia fechada, ok? Observem, por favor, e não é aromática. Essa cadeia, numa prova de vestibular, ela cai assim, ó, fechada, não aromática, tá? Essa outra cadeia que nós estamos montando aqui é uma cadeia fechada, não aromática. Então, é uma cadeia alicíclica, ok? Então, essas cadeias são cadeias fechadas, não aromáticas. Vamos desenhar ela aqui. Como que eu desenho ela na forma de bastão? Olha como é feito, moçada. Muito importante a forma de bastão, tá? Nós temos uma outra cadeia aqui, que nós podemos classificá-la, observem, como uma cadeia fechada e não é aromática. Toda cadeia que limita espaço é uma cadeia fechada, não aromática. Vamos desenhar ela assim, observem, por favor. Então, essas cadeias que vocês estão vendo aqui são cadeias fechadas, não aromáticas. Não tem um anel aromático. Mas aí vem uma coisa importante. Você lembra que quando você estudou cadeia aberta, você aprendeu que a cadeia aberta pode ser chamada de normal, ramificada, saturada, insaturada, homogênea, heterogênea? Vamos lembrar? Cadeia normal aberta, duas extremidades com carbono. Ramificada, mais do que duas extremidades com carbono. Cadeia saturada e insaturada. Presença de ligação simples entre carbonos ou presença de dupla ou tripla entre carbonos insatura uma cadeia. Cadeia homogênea e heterogênea. Presença ou não do heteroátomo. O que é heteroátomo? Elemento diferente de carbono entre carbonos. Isso também é usado na cadeia fechada. Agora, olha só a diferença de classificação. Uma cadeia fechada, ela é chamada de normal quando ela só tem carbono no ciclo. Essa cadeia, por exemplo, aqui é uma cadeia normal, só tem carbono no ciclo. Essa também é normal. Não interessa se ela é aromática ou alicíclica, se ela só tem carbono no ciclo, é uma cadeia normal. Agora, cuidado, o que ramifica uma cadeia é a presença de carbono fora do ciclo. Olha só, por favor, vamos voltar àquele exemplo clássico do fenol. Se eu peguei o hidrogênio aqui, coloquei um OH, essa cadeia continua sendo aromática e continua sendo normal, porque o que ramifica uma cadeia é a presença de carbono fora do ciclo, certo? Então é muito importante que você saiba que é o carbono que ramifica a cadeia. Então vamos olhar essa segunda cadeia. Você tem a presença de carbono fora do ciclo, então essa cadeia é uma cadeia ramificada. E essa também é ramificada. Você tem carbono fora do ciclo, ok? Então, é muito fácil você analisar uma cadeia para ser normal ou ramificada. Agora, muito cuidado. Por exemplo, vamos dar um caso aqui especial.
Essa cadeia que tem um pedaço fechado e outro também fechado preso nela, ela é uma cadeia aromática. Predomina o aromático sempre, lembre sempre disso, tá? E essa é uma cadeia com 2 ciclos, então ela é bicíclica. E pelo fato de ter apenas um anel aromático, ela é mononuclear. Se tivesse 2 anéis aromáticos, binuclear ou polinuclear, certo? Mas essa é uma cadeia normal. Você não ramificou a cadeia, você não tem carbono que não faz parte do ciclo. Se eu fizesse isso aqui nela, ela passaria a ser ramificada, entenderam? Tá? A palavra saturada e insaturada, para quem estudou aberta, vale para fechada. Se só tem ligação simples entre carbonos, a cadeia é saturada. Por exemplo, aqui só tem cadeias saturadas, olha só, não. Aqui eu tenho dupla entre carbonos, então essa cadeia é uma cadeia insaturada. Agora, essa dupla aqui não está entre carbonos, então essa é uma cadeia saturada, olha só que interessante. A dupla e a tripla só insatura a cadeia, não interessa se é aberta ou se é fechada, se tiver entre carbonos. Agora, olha essa cadeia aqui. Quando se classifica uma cadeia, lembre sempre disso. Você classifica não a cadeia principal, toda a cadeia. Olha toda a extensão da cadeia. Essa é uma cadeia insaturada. Não interessa que a dupla que apareceu lá fora do ciclo apareceu entre carbonos, então ela é insaturada. E olha outra coisa interessante. Há pouco eu disse que uma cadeia é fechada, ramificada, quando ela tem carbono fora do ciclo. Certo? Esse caso aqui tem carbono fora do ciclo, esse caso tem carbono fora do ciclo. Essas cadeias são chamadas de mistas. Ah, então as cadeias fechadas, ramificadas, são as mistas. Porque o que ramifica uma cadeia é a presença de carbono fora do ciclo. Ok? E finalmente a palavra saturada e insaturada. Aqui só tem ligação carbono-carbono, não tem elemento diferente de carbono aqui. Essa é uma cadeia homogênea. Só que uma cadeia, quando é fechada e ela é homogênea, ela é chamada de homocíclica. Certo? Pode falar homogênea? Lógico que pode. Não é errado. Ela é homogênea. Mas você usa a palavra homocíclica porque você dá 2 informações. Fechada, homogênea. Essa daqui já é heterocíclica. Ok? Por que heterocíclica? Porque ela tem o heteroátomo, elemento diferente entre carbonos. E essa cadeia também é heterocíclica. Observem que não interessa se o oxigênio está no ciclo ou não. Se ele for heteroátomo, estiver entre carbonos, ela é heterogênea. E se ela é fechada, ela é heterocíclica. Ok? Agora, muito cuidado que o que está aparecendo um termo muito moderno agora. Eles usam o termo alifática. O que vem a ser uma cadeia alifática? Alifática, moçada, é tudo que não for aromático. Ué, mas isso não é alicíclica? Não. Alicíclica é fechada, não aromática. Alifática é tudo que não é aromático. Então, se nós pegarmos, por exemplo, essa estrutura aqui, ela é o quê? Alicíclica e alifática. Se eu pegar essa estrutura aqui, ela é o quê? Acíclica, alifática. A palavra alifática é para tudo que não é aromático. Por isso, lá na frente do curso de Química Orgânica, nós estudamos as drogas aromáticas, como é o caso da cocaína, qual é o caso da metanfetamina, certo? Os neurotransmissores, como é o caso da adrenalina, são aromáticos. Mas aí tem as drogas o quê? Alifáticas. É o caso da bebida alcoólica, do álcool, ele é alifático, ele não é aromático. É o caso do clorofórmio, que tem na lança-perfume, ele é o quê? Alifático. Certo? Então é muito importante você ter a noção de acíclica, de aromática e de alicíclica e de alifática. A cíclica é aberta. Aromática, presença do anel benzênico, fechada. Alicíclica, fechada sem o anel benzênico. E alifática, tudo que não é aromático. Um abraço.